Oi, tudo bem? Meu nome é Jaine, eu estudo licenciatura em matemática, estou no 3º período, no IF Sul de Minas, campus Pouso Alegre. Hoje vou apresentar para vocês um trabalho sobre cone circular na geometria espacial. A primeira coisa que eu vou falar vai ser sobre os elementos que compõem um cone. Quais são esses elementos? Esses elementos vão ser a base, o vértice, as geratrizes, a altura e o eixo. Bom, começando pela base. A base do cone, ela é circular. Nessa base, temos como item importante o raio. O raio da base vai ser muito importante para a gente na hora da gente fazer alguns cálculos com o cone. Agora eu vou falar do vértice. O que é o vértice? O vértice é um ponto fora do plano da base, é o que chamamos de vértice. Ou seja, aqui a gente tem o plano que contém a base do cone. Esse ponto fora desse plano é o vértice. O vértice vai estar ligado com a base pelas geratrizes. Vamos falar da geratriz. A geratriz é qualquer segmento que tenha uma extremidade no vértice e a outra em qualquer ponto da circunferência da base. Então, a geratriz são esses segmentos que ligam o vértice com a circunferência da base. Agora eu vou falar da altura. A altura é a distância perpendicular do vértice ao plano da base. Aqui a gente pode ver a altura de um cone reto e a altura de um cone oblíquo. O eixo. O eixo é o segmento que passa pelo vértice e exatamente pelo centro da base. Então, esse segmento que passa aqui pelo vértice e exatamente pelo centro da base é chamado de eixo. Aqui a gente pode ver o eixo de um cone reto e de um cone oblíquo. A gente pode ver que o eixo de um cone oblíquo, ele não é igual à altura. No entanto, o eixo do cone reto, ele é coincidente com a sua altura. Aqui são alguns exemplos de objetos do cotidiano que tem o formato de um cone. Aqui a gente tem um cone, daqueles cones de trânsito, a casquinha de sorvete, chapéu, outro tipo de chapéu, árvore de Natal, essa parte aqui das folhas. Tudo isso tem formato de um cone. Podemos classificar os cones circulares em 3 tipos: cone reto, cone oblíquo e cone equilátero. Nessas imagens estão, respectivamente, o cone reto, o oblíquo e o equilátero. Agora eu vou falar um pouquinho mais de cada um para vocês entenderem as diferenças. Cone oblíquo. A gente define um cone como oblíquo quando o eixo não é perpendicular ao plano da base e as suas geratrizes não são congruentes, ou seja, eu expliquei anteriormente o que era o eixo, que é um segmento que passa pelo vértice e exatamente no meio da base. Aqui a gente pode ver que esse eixo ele não é perpendicular, ou seja, ele não forma um ângulo de 90 graus. Quando o eixo não é perpendicular, o cone é oblíquo. Cone reto. Esse cone tem um eixo perpendicular ao plano da base, que é coincidente com a altura. Ele também é chamado de cone de revolução por conta da revolução, que é a rotação, de um triângulo retângulo em torno de seus catetos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte: o eixo, que é o segmento que passa do vértice até o meio da base, ele é perpendicular ao plano da base, ou seja, ele é coincidente com a altura. E aqui a gente pode ver que esse triângulo roxo é um triângulo retângulo. Aqui está o ângulo reto, triângulo retângulo. Se a gente observar, quando a gente rotaciona esse triângulo retângulo em torno dos seus catetos, a gente vai poder formar a figura do cone. Como aqui a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode usar a relação que é a relação de Pitágoras. Só que aqui a gente vai utilizar como? Que a geratriz ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Porque aqui a geratriz vai ser a nossa hipotenusa,
a altura e o raio vão ser os nossos catetos. Cone equilátero. Bom, o cone equilátero é um caso à parte dentro da classificação dos cones retos, em que a medida de geratriz é equivalente à medida do diâmetro da base. A secção meridiana equivale a um triângulo equilátero. Logo, são válidas as mesmas propriedades do triângulo para esse cone. A geratriz vai ser igual a duas vezes o raio dessa base. Aqui, quando a gente secciona esse cone, a gente vai perceber que tem um triângulo retângulo aqui. Agora eu vou falar de algumas fórmulas importantes. A primeira é a área da base. A área da base de um cone é dada por πr², pois estamos calculando a área de uma base circular. Área lateral do cone. Quando a gente calcula a área lateral do cone, a gente tem que pensar na planificação dessa lateral. Quando a gente planifica, aqui a gente vai ter um setor circular. Aí, para a gente achar a fórmula, a gente vai fazer uma regra de 3. Essa parte do setor circular, a gente fala que ela mede 2πr. Por quê? Porque ela tem a medida exatamente igual à circunferência da base. Certo? Então, a gente vai falar que essa parte, que é 2πr, está para a área dessa superfície lateral, assim como 2πg está para πg². 2πg seria como se a gente tivesse a circunferência toda aqui com um g de raio. Então, seria a medida da circunferência 2πg está para πg², que seria a área do círculo todo. Quando a gente resolve essa regrinha de 3, a gente vai chegar que a área da superfície lateral é igual a πrg. A área total. A área total é dada pela soma das duas áreas, que vai ficar o seguinte, πr² mais πrg. Colocando πr em evidência, a gente vai ter que a área total é igual a πr, que multiplica r mais g. Bom, o volume do cone. O volume do cone é igual a 1/3 do volume de um cilindro. E como o volume do cilindro é dado por área da base vezes altura, temos que no cone é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Como a base é circular, a gente pode substituir o AB por πr. Aí, quando a gente substitui, vai ficar o seguinte, 1/3 de πr² vezes a altura. Agora eu vou apresentar 2 exemplos para vocês, para a gente entender melhor. Nesse primeiro exemplo, o que eu tenho? Eu tenho um cone reto com diâmetro de 8 metros e altura de 3 metros. Tá pedindo o quê? Para a gente calcular a área total e o volume desse cone, utilizando π igual a 3. Bom, a gente vai começar com a fórmula de geratriz ao quadrado igual a altura ao quadrado mais raio ao quadrado, para assim a gente achar a geratriz. Quando a gente resolve, a gente vai ter que a nossa geratriz é igual a 5. Bom, agora que a gente achou a geratriz, a gente pode calcular a área total, que é dada por πr, que multiplica r mais g. Substituindo, a gente tem que a área vai ser de 108 metros quadrados. Agora, vamos calcular o volume. O volume é 1/3 de πr² vezes a altura. Substituindo, a gente vai ter 48 metros cúbicos de volume desse cone. Nesse exemplo 2, eu tenho um cone reto que contém geratrizes de 8 centímetros. Sabe-se também que a área da base circular é igual a 21,98 centímetros quadrados. Qual é a sua altura? Aqui a gente vai considerar π igual a 3,14. A gente vai começar descobrindo o raio da base. O raio da base é dado pela fórmula πr², então, substituindo, a gente substitui o π e a área da base. Aqui a gente vai isolar o r², a gente vai ter que o raio dessa base é igual a raiz de 7. Agora que a gente descobriu o raio, a gente pode usar a relação de que geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. Substituindo,
a gente vai ter que a altura desse cone é igual à raiz quadrada de 57. Essas são as minhas referências. Espero que tenham aproveitado a aula. Muito obrigada a todos pela atenção.